Muito boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco, com cada um de nós. Muito felizes por estarmos aqui, por persistirmos. Persistência. Persistência é muito ressaltada por Jesus quando fala do futuro. Diz ele, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Claro que se trata de uma perseverança no bem, não se trata da teimosia, no orgulho, no egoísmo. Persistir com lucidez é uma excelente qualidade. O que vocês acham? Extremamente importante entendermos quais são os critérios da sobrevivência, quais são as características fundamentais da nossa força, de onde vem a nossa força, qual é a nossa força, não é? Vamos hoje entender um pouco mais da importância da adaptação, aprender um pouco mais sobre resiliência a partir de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estudado como temos estudado à luz do autoconhecimento. O Livro dos Espíritos de Kardec fala sobre as leis através das quais Deus atua sobre o mundo. Fala sobre a realidade extraterrena, sobre a realidade da vida, do corpo, da natureza, do ponto de vista espiritual. Um convite irresistível, mas que nós tornamos ainda mais fundamental quando fazemos esse paralelo fora e dentro. Quando usamos o desafio do fractal que fala que assim é o maior como o menor, que assim na terra como no céu, como disse Jesus, que assim é dentro como fora. É esse o nosso eixo de reflexão e hoje trabalharemos tanto fora quanto dentro a questão da adaptação ao meio, da adaptação às circunstâncias, da adaptação à vida. Kardec faz a pergunta 58 que nos ajuda nesse sentido. Ele pergunta assim: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol se apresenta para eles apenas com a aparência de uma estrela? Lembramos que em respostas anteriores os espíritos tinham dito que todos os mundos, todos os astros do universo são habitados. Diante disso, Kardec, tomando como paradigma do universo a vida do homem na Terra, questionou como será possível existir vida nos planetas distantes de estrelas, para os quais as estrelas são apenas pequenos pontos de luz. E a resposta veio no seguinte sentido: será que o homem pensa que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? Será que ele não leva em conta que a eletricidade em outros mundos desempenha um papel que, além de desconhecido, é bem mais importante do que na Terra?
Além disso, já dissemos que os seres desses mundos não são feitos da mesma matéria, nem possuem órgãos com a mesma conformação que os habitantes da Terra. Vejam só que interessante a reflexão. Nós supormos que não pode haver vida onde não existem as condições necessárias e imprescindíveis ao homem da Terra, não deixa de ser um egocentrismo, tomando a nós mesmos como parâmetro da vida por onde quer que seja. Será que isso não acontece aqui mesmo? Será que poderíamos nós supor que não pode haver vida nas profundezas do mar, já que o homem não aguenta a pressão da água a 1 quilômetro, a 5 quilômetros, a 10 quilômetros de profundidade? Se o homem não aguenta, não pode haver vida. Não parece lógico? Apenas sob o ponto de vista que toma o homem como centro do universo. É preciso considerar os recursos que outros seres mobilizam a seu próprio favor. E é preciso considerar que esses outros seres não têm um órgão como o dos homens, como o dos seres humanos que vivem na superfície. Não parece lógico? Muito interessante que a gente reflita sobre isso. Há também as observações, o comentário de Kardec, que nós vamos ler agora, a seguir. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos têm que ser apropriadas ao meio em que vivem. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como eles podem viver na água, ou como na nossa comparação. Se já compreendemos que haja peixes, não podemos entender como podem existir seres, vida, nas profundezas do mar. O mesmo acontece com outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? O que há de impossível no fato de que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante do que na Terra e tenha aplicações e funções cujos efeitos não podemos compreender? O que há de absurdo nisso se nós mesmos, há poucos séculos atrás, vivíamos com um uso muito mais restrito da própria eletricidade? Não é? Portanto, esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. A partir dessa reflexão, que as criaturas se adaptam aos mundos em que vivem, nós mesmos precisamos pensar sobre a importância da adaptação. Charles Darwin,
ao fazer as pesquisas de longo curso que possibilitaram que ele elaborasse a teoria da evolução das espécies, chama atenção para todos nós, que não são os maiores, os mais fortes, os com dentes mais afiados, os mais aptos à sobrevivência. Fosse assim, ainda teríamos dinossauros na Terra, não é verdade? Mostra Charles Darwin que entre duas espécies existentes num certo período de tempo, prevalecerá aquela que se adaptar. Claro está na Terra que quanto a humanidade tem se espalhado, tem se multiplicado. Há especulações de que a população do planeta, há 5.000, 7.000, 10.000 anos atrás, não passava de algumas dezenas de milhões. E hoje somos 8 bilhões de seres humanos na Terra. Como pudemos crescer e multiplicar de tal forma? E ainda por cima vivendo mais, cada um de nós vivendo muito mais do que ao início da humanidade no planeta. Como foi possível isso? A adaptação. Há animais restritos a determinados ecossistemas na Terra. O único ser que vive em praticamente todos os ecossistemas é o ser humano. Vivemos no gelo e no deserto. Vivemos nas montanhas e nas planícies. Não é verdade? Praticamente todos os meios existem seres humanos. Em todos eles podemos e conseguimos nos adaptar. Não é à toa que nós crescemos e multiplicamos, porque com a capacidade de conviver em grupo, com a criação de tecnologias que nos ajudaram demais na sobrevivência, tecnologias de extração de alimentos, de defesa. A própria fé é apontada como uma ferramenta fundamental de resiliência, de resistência, de adaptação. A certeza de que não há males, de que tudo vem para bem, de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. A certeza de que podemos e devemos resistir para aprender, para nos superar, é um fator fundamental de resiliência, de resistência, de perseverança, de adaptação. É preciso que nós percebamos esses fatores como fonte da verdadeira força. Ainda hoje, na atitude típica de homens e de mulheres, nós vemos o homem se identificar com a dureza por diversos aspectos, inclusive o sexual. Acham os homens, os seres humanos do sexo masculino, que aqueles que impõem a sua vontade, que se exaltam perante a humilhação dos outros, são os mais fortes.
Buscamos dinheiro, buscamos poder político, buscamos força física, habilidade para lutas, exatamente para mais impor o nosso ponto de vista aos outros. Precisamos, porém, nos questionar por que há tantos homens mais viciados que mulheres. Por que há tantos homens mais envolvidos com a criminalidade? Por que é tão maior a população carcerária masculina do que a feminina? Numa proporção de 9:1. Porque a expectativa de vida, enfim, da mulher é maior do que a do homem. A flexibilidade é maior na mulher. A mulher é mais flexível, a começar pelo corpo. O corpo da mulher é mais flexível, mais elástico. Mas além disso, a flexibilidade da mulher vai para além disso. A capacidade de expressar emoções faz com que ela resista mais a pressões. A mulher conversa mais, se expressa mais, é mais aberta a colocar suas emoções para fora. Ao homem ainda existe, mesmo que tenha diminuído nas últimas décadas, uma espécie de interdição, de proibição à manifestação emocional. A sensibilidade artística ainda é objeto de preconceito. A afetividade, a expressão de afetividade ainda é restrita aos homens. As roupas, o balé, a expressão e uma panela de pressão no fogo alto sem válvula é uma bomba. Não é à toa que o homem explode em diferentes ambientes. Não é à toa que o homem é muito maior autor de violências do que a mulher. E quem é autor de violências também recebe violências. Por isso, há menos expectativa de vida masculina do que a feminina. É muito maior a proporção de jovens do sexo masculino que morre frente à população de jovens do sexo feminino. Ainda é maior a incidência de doenças frutos do estresse. O homem estressa mais que a mulher. Estudar isso é extremamente importante para todos nós, inclusive para buscar, homens e mulheres, buscarmos o que nos deixa flexíveis, o que nos favorece a adaptação. Vejam vocês, amigos, as dores, as barreiras, os desafios. Quando eles são vistos como alguma coisa a ser vencida, quando a relação humana é vista como uma disputa, uma guerra, fazemos de tudo violência aos outros ou a nós mesmos. É como o duelo clássico, como se operava na Europa. Dois cavalheiros sentiam ferida a sua honra
iam a um campo de sangue, a um campo de honra, escolhendo armas, mediante juízes e testemunhas, para matar ou morrer nos duelos, com espadas, nos seus variados tipos, pistolas. São homens morrendo ou matando, assassinos ou assassinados. Isso não mudou tanto assim. Ainda é muito maior a proporção de homens envolvidos em crimes violentos do que mulheres. E mulheres, quando se envolvem com crimes violentos, essas tragédias acontecem muito mais pela passionalidade. O crime premeditado é uma coisa tipicamente masculina. E leva à derrota. Toda ação de guerra, toda postura de guerra, de imposição da nossa vontade, leva à derrota. Mesmo aqueles que vencem, perdem. Os lutadores de boxe, por exemplo, os maiores da história, tiveram um final de vida patético, fruto de seguidos, centenas de socos que levaram na cabeça. Que vitória é essa que o paradigma da competição e da guerra tem trazido? Quando matamos um oponente, na perspectiva espiritual, ganhamos apenas um inimigo invisível. Será tão bom assim dar um manto de invisibilidade para um inimigo? Claro que não. Muito melhor do que vencer ou perder é ganhar ou ganhar. Maravilhosa comparação do tênis com o frescobol. No tênis, um jogador precisa se esforçar ao máximo por jogar a bolinha, por bater com a raquete na bolinha e arremessar a bolinha num lugar onde o outro não consiga pegar. Essa é a vitória no tênis. A vitória de um exige a derrota do outro. É o paradigma do ganha-perde. Uma operação casada. Para você ganhar, o outro precisa perder. Mas no frescobol, apesar de haver também uma bolinha, apesar de haver também duas raquetes, apesar de haver também dois jogadores, o paradigma é completamente diferente. Um jogador ganha se conseguir bater a sua raquete na bolinha e arremessar essa bolinha na velocidade, na altura, exatas, mais precisas, mais oportunas para que o outro também possa rebater. Porque não se regem os jogadores pela vitória, mas pela alegria, pela realização, pela parceria. E há mais parceria, mais realização, quando o outro também acerta. É como a história do Ubuntu, uma filosofia encontrada em diversos povos africanos. Conta-se que um europeu, indo para ajudar na África, reuniu crianças e lhes propôs uma brincadeira típica do mundo ocidental. Fez uma linha no chão, alinhou todas as crianças naquela linha, apresentou para elas uma sacola
de doces e fez uma outra risca lá longe, dizendo: aquele que chegar primeiro àquela outra linha ganha todos esses doces. A brincadeira mais tradicional, mais típica, base do atletismo, base das Olimpíadas, base do esporte como um todo. Quando ele deu a largada, ele viu as crianças se darem as mãos umas às outras. E foram correndo assim, de mãos dadas, de forma que chegaram todas juntas até o risco final. E o ocidental reuniu as crianças e falaram: não, vocês não entenderam nada. Era para fazer assim, assim, assado. Era para correr, era para superar o outro, era para vencer o outro. Veja como esse paradigma é produtor de infelicidade. Num campeonato de futebol, 20 times começam e apenas um pode ser feliz, pode ser vitorioso. Ali, entre aquelas crianças, talvez mais que uma dezena, apenas uma seria feliz. E as crianças disseram para o ocidental: Ubuntu, Ubuntu. E ele não entendeu nada, precisou de alguém que o elucidasse. Ubuntu é a filosofia de eu sou feliz quando você também é. O paradigma do frescobol, o paradigma do ganha-ganha, eu ganho quando você ganha. Numa família é assim. Num casamento deve ser assim. Num negócio, por que não? Deveria ser assim. Na vida, um dia, entre todos nós, será assim também. Que nós aprendamos Ubuntu, aprendamos o ganha-ganha, aprendamos uma outra maneira de nos relacionarmos, que não nos leve à morte, mas que multiplique a vida em cada um de nós. Muito feliz por esse aprendizado. Estude resiliência, estude a flexibilidade, estude o Ubuntu, estude o ganha-ganha. Mas acima de tudo, que nós sejamos capazes de praticar, de questionar a ilusória vitória da competição e da guerra, porque ninguém ganha uma guerra, e afirmar em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas, em todos os ambientes que frequentarmos, a certeza de que só ganha realmente aquele que ganha com todos. Um grande abraço a todos, muito feliz por termos mais esse princípio, mais esse valor afirmado, fundamental, afirmado entre nós. Estamos exatamente num processo de evolução, e a teoria da evolução de Darwin, regida para os corpos, serve perfeitamente também para o espírito. Não é assim? Que assim seja para todos nós. Muito bom aprendermos tudo, não há nenhum comentário aqui, eu não sei o que aconteceu, mas estamos todos ajustados, porque Ubuntu também pode ser chamado de lei da fraternidade, lei do amor. Um grande abraço, muita saúde e paz para vocês todos e até a próxima.